Olha, pela legislação, o agricultor precisa entregar embalagem de produto agrotóxico, não é isso? Na loja em que o produto, agrotóxico, perdão, na loja em que o produto foi comprado. Cuidado aí, diretor. Mas por que será? E o Dorivaldo Belém vai tirar essa dúvida com Valdívia Norá. Ela é professora de Engenharia Sanitária da UFPA. Aqui na tela com a gente. Boa tarde, Dori. Boa tarde, Ronaldo. O agricultor que usa esses produtos agrotóxicos, muito usado na agricultura, tem que saber o que fazer, Ronaldo. Há toda uma legislação para isso, nós vamos aprender Vamos com a saber. especialista em meio ambiente, engenheira civil, mas que entende muito desse assunto, da aula sobre isso. Professora, qual é a recomendação, qual é a orientação de acordo com a legislação brasileira sobre essas embalagens, essas caixas, esses recipientes que o agricultor utiliza com agrotóxico? Bom, desde 1989, existe uma legislação no Brasil que criou a logística reversa das embalagens vazias de agrotóxicos. As embalagens, elas são consideradas resíduos perigosos, portanto, não podem ser descartadas no meio ambiente e nem reutilizadas, como muitas pessoas o fazem. E é necessário, então, que haja um compromisso entre os fabricantes, os distribuidores, os comerciantes, os agricultores e o próprio poder público, no sentido de viabilizar o retorno dessas embalagens para a indústria, a fim de que seja dada a destinação final ambientalmente adequada. Doutora, aqui em Belém, existe uma fiscalização eficiente? Isso é feito? Essa legislação é cumprida? Como é que está o quadro em Belém? Bom, em Belém, especificamente, nós temos muito poucas áreas de agricultura. As nossas áreas de agricultura estão mais nas áreas rurais. Tá, nessa área, então, na área metropolitana, aí nós entramos em Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Isabel, isso tem, né, a horta, o pessoal produz muitos hortifruti grangeiros, né? E lá eles utilizam. Sim. E como é que está o trabalho deles por lá? Eles são orientados, estão conscientes disso, há um programa educacional para isso, a fiscalização está funcionando? O que acontece? No estado do Pará todo, nós temos 3 postos de recebimento. Um localizado em Paragominas, outro em Marabá e outro em Redenção. Então, nessa região que nós estamos aqui, até próximo de Castanhal, há um consumo relativamente intenso desses produtos. Porém, os comerciantes que vendem esses produtos deveriam ter a obrigação de receber as embalagens. As pessoas que vão comprar, que são os agricultores normalmente, eles têm dificuldade de devolver, porque basta que o comerciante coloque na nota fiscal que a pessoa que comprou deve devolver no posto mais próximo, então isso é autorizado. Só que, por exemplo, pessoas que estão na região metropolitana, o posto mais próximo é Paragominas. Então, é praticamente inviável haver essa devolução. Na sua opinião, de forma como adequada. especialista em meio ambiente, como é que deveria ser? Como os governantes desses municípios da área metropolitana, né? Prefeito de Belém, aí de Marituba, Ananindeua, e Santa Isabel, Benevides, Santa Bárbara, enfim, como é que eles devem proceder para que nós tenhamos mais segurança ambiental em relação a esses agrotóxicos? Na verdade, eu acredito que o Estado deveria ser setorizado, como acontece em outros estados do país. No Sul e Sudeste, principalmente, essa cadeia funciona muito bem. Só que lá os estados são menores, as cidades são mais próximas. Então, aqui no estado do Pará, devido às grandes distâncias, o Estado ele precisaria fiscalizar e organizar esse processo, criando outros postos de recebimento, além dos que já existem, para facilitar a devolução, Doutora, e haver a fiscalização adequada. sim, doutora, 2 pontos. A senhora fala que o posto de coleta mais acessível não. O que se tem de posto de coleta é Paragominas. O que é que falta para a gente ter aqui mais próximo? Bom, eu acredito que seja um pouco de decisões políticas, porque essas questões todas, elas envolvem não só os municípios, mas toda a cadeia de logística de entrega. Então, se nós temos uma logística que leva o produto, essa mesma logística ela poderia ser usada para retornar a embalagem para a origem, a fim de que seja dada a destinação final. Doutora, esses
essas embalagens plásticas, tipo, né, como é que chama? Um galão, uma lata. Isso aí eles carote, né? Eles, não tendo essa destinação, isso acaba sendo reutilizado para uma outra coisa que não deveria ser? Sim, é prática usual, principalmente no nosso estado, a reutilização dessas embalagens. De forma inadequada. De forma inadequada, inclusive para armazenamento de alimentos e água. É muito comum as pessoas acharem que, devido à qualidade, principalmente do plástico, do qual é feito a embalagem, então que bastaria fazer a lavagem e já colocar o alimento, que estaria resolvido. E a gente tem visto em postos, em lojas, beira de estrada, sucatarias, a venda desses tonéis, desses vasilhames ali à vontade, que provavelmente não passaram por um processo... Os que passam pode ser vendido, né? Pode ser vendido, pode passar para ser vendido, ou isso não pode ser vendido, por exemplo, para armazenar água? Não, na verdade, a lei ela proíbe a reutilização. Então, se não pode ser reutilizado, o material não pode ser vendido. Obrigatoriamente, esse material deveria voltar ao fabricante para que o fabricante, então, encaminhasse para reciclagem. Para destinação de acordo com o tipo de material. Perfeito. Muito obrigado, doutora Norá, aqui, prima do doutor Álvaro Norá, juiz de direito da comarca de Belém, nossos respeitos. É isso, Ronaldo. Eu diria até, Dorivaldo, que o material pode ser até reaproveitável, mas com o mesmo material que estava lá dentro. Exato. Custa as nada. Indústrias, né? Que elas fazem essa reutilização. Se eu estou usando aí, eu vou dar uma palavra aqui que vem na cabeça. Vespancil, que é o nome de um agrotóxico. Se eu usei na lavoura e eu tenho um herbicida qualquer, e vou botar o mesmo produto ali, nenhum outro produto parecido eu posso colocar ali dentro. Agora, os carotes podem ser vendidos, porque eu compro carote para combustível. Às vezes a gente precisa de 15, 20 litros para os passeios da gente aí com a motonáutica, e o carote é exclusivamente para gasolina, não se usa mais para nada, nem para água, nem para óleo, nem para colocar nada. Ronaldo, eu lembrei agora, uma coisa me preocupa também, doutora Norá, é o seguinte, estamos falando do material que é usado e não pode ser reaproveitado. E quando o agrotóxico está lá na fazenda, colocado lá nos produtos, quais são os cuidados que as pessoas devem ter? Bem, todo o agrotóxico ele é um material perigoso, que gera contaminação do ambiente, gera contaminação à saúde do trabalhador. Então, especificamente, a pessoa que aplica, ela deve utilizar equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas, roupas adequadas, botas, a fim de evitar que ele se contamine, porque esse material traz problemas sérios à saúde. Mata, não brinca não. Ronaldo, eu lembrei aqui que é costume todo mundo comprar em supermercados uns carotes ali cheios de água sanitária, por exemplo. Aí utiliza em casa, terminou, aquele recipiente tem que devolver no supermercado, pode utilizar para alguma coisa, enfim, o que é que faz com esses vasilhames que vêm querosene, água sanitária, enfim, esse produto, ácidos, né? Acho eu que tem que jogar fora. O que é que faz? O caso da água sanitária, na verdade, ela é um produto, uma solução de cloro, que é um desinfetante. Ele pode ser usado, desde que na concentração correta, ele pode ser usado até para desinfetar alimentos. Então, de maneira geral, se bem utilizado, ele não traz riscos à saúde. É um material que pode ser encaminhado perfeitamente para a reciclagem comum. Agora, com relação a querosene e outros materiais, eles são considerados perigosos. O problema é que nós utilizamos nas nossas casas. Por conta disso, é considerado resíduo domiciliar. E acabamos colocando na rede de coleta. Ok. Doutora Norá, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da RBA TV.